Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Umpcast. Meu nome é Lídia, muito prazer, e estou aqui com dois convidados muito especiais, o pastor Alexandre e a Laís. Boa noite. O tema de hoje é sobre relacionamentos entre pais e filhos. Nós recebemos alguns questionamentos, perguntas pelo Instagram, no direct, pelo WhatsApp também, e a gente vai debater um pouco, discutir sobre isso e trazer um pouco para vocês. A primeira pergunta é: o que você faria de diferente da criação que seus pais te deram? Eu acho que cada geração tem o seu momento, tem a sua educação, tem o seu processo de educação e relação de pais e filhos. Eu não sei se eu faria diferente, porque não dá para voltar atrás. Eu acredito assim, que cada geração tem um modo de relacionar com filhos. E talvez uma coisa que no passado não se tinha muito, e algo que se tem hoje, na geração atual, é conversa. A gente fala de, o pai tem que ser amigo do filho, o filho amigo do pai. Eu acho que assim, que não tinha no contexto anterior, era mais esse diálogo, até porque tinha um respeito também, a geração passada, os avós, bisavós, passa para avô para nossos pais, de não muita conversa que seja assim na esfera mais íntima. Acredito que as conversas eram mais em torno de coisas comuns, mais assim, não de fórum íntimo, sabe, de intimidade, que você tinha abertura para perguntar de uma vivência, experiência pessoal, ou dúvidas que filho tem na vida, em algum processo, algum momento da vida. Então, eu acredito que, assim, mudar o passado você não consegue mudar. Eu acredito que a educação hoje, a relação pais e filhos, é diferente da relação passada. Às vezes, até pais que são muito abertos, com relação a tudo, que uma conversa muito mais franca, algo que se não tinha, até por questão cultural mesmo. Eu acho que não era problema de amar menos seu filho, mas eu acho que era uma questão cultural. No passado você não muda. Eu acho que a relação que a gente tem e pode ter hoje, e a geração atual com os filhos e filhos com os pais, eu acho que é mais a diferença do passado é o diálogo, é a conversa, acredito eu. E você, Laís? Eu acredito que é o que o pastor falou também. Ainda que tenha mudado bastante já e tenha, ainda mais essa conversa hoje em dia, eu acho que ainda é interessante que a conversa se inicie o quanto antes. Porque depois que a criança já está um pouco maior em idade, acaba ficando mais difícil, essa abertura. Então, quanto antes começar a conversa sobre até assuntos assim mais polêmicos, porque de uma forma ou de outra a criança vai acabar aprendendo na rua, na escola. Então, assim, é interessante que essa conversa se inicie o quanto antes. Eu acho que é isso. Certo. Qual que é o bloqueio que vocês acham que os jovens têm hoje em dia de se abrirem com os pais? Até os mais assim, da sua época, pastor, até os dos seus filhos, Qual que vocês acham que é o maior bloqueio que há, assim, hoje em dia? Hoje em dia também, antigamente. Eu acho assim, tem assuntos que eu acho que girem mais essa dificuldade. Digo assim que seja hoje um bloqueio, mas um tema mais assim, tem uma maior dificuldade é a questão da sexualidade, Eu acredito que isso é um tema que é mais difícil de tratar, talvez, ou pela educação que nós tivemos, ou porque também, às vezes, se torna um tabu você falar de sexualidade com filhos, É porque, às vezes, até o próprio pai tem um bloqueio de falar com o filho, Não só o filho com Sim. o pai. Eu acho que quando a relação entre pais e filhos são bem bacana, bem aberta, eu acho que essa questão desde a infância, o filho, quando chegar uma fase da vida, adolescência, enfim, quando há puberdade e outras coisas, ele vai ter maior
facilidade de conversar e fazer perguntas que são, né, em torno da sexualidade, da mudança, e, enfim. Agora, se você não tem essa relação mais franca, aberta, é mais difícil você ter esse diálogo, essa abertura. O né? bloqueio já começa dos pais, né? Geralmente, não Sim. vindo do filho. Um tabu, né? Sim, sim. Eu acredito que sim. Eu tive uma experiência, assim, falando de uma maneira mais pessoal agora. Fora, assim, questão de namoro, que é um primeiro assunto que é difícil de você introduzir em uma casa que, assim, não tem aquela conversa desde cedo, enfim. Mas eu me lembro da minha época, quando eu entrei no cursinho, e eu passei por uns momentos, assim, não tão bons, quando eu descobri que eu tinha transtorno de ansiedade. Enfim, no começo eu não sabia o que eu tinha. Eu fui descobrindo e eu sabia que eu não estava bem. Era o que eu sabia. E eu não tinha coragem de chegar e falar para os meus pais, porque eu tinha medo do julgamento, eu tinha medo de eles não acreditarem, eu tinha medo de acharem que era graça, de que eu estava tentando fugir de alguma realidade que eu estava vivendo. Então, assim, pra mim foi um bloqueio muito grande que eu tive no começo, mas que depois, como foi piorando, eu tive que, assim, criar uma certa coragem, sentar e falar, eu tô passando por isso, isso, isso. E às vezes o problema é muito maior na nossa cabeça, porque eles me acolheram muito bem, me apoiaram, não me pressionaram em nada, me incentivaram a buscar ajuda. Então, assim, às vezes o problema tá maior na cabeça dos filhos, sabe? Às vezes os pais, eles iam aceitar bem a situação. Eu tive um bloqueio muito grande com relação a isso, em problemas emocionais. A minha mãe, no lado pessoal também, mas na minha criação, minha mãe sempre foi muito aberta comigo. Eu acho que eu nunca tive esse problema de bloqueio em si, porque a gente sempre conversou sobre tudo, desde sempre. Então, para mim, foi mais tranquilo. Mas também, concordo que tem a ver com um adolescente, um filho, né? Mas, assim, às vezes tem os pais também, é relativo, né? Tem uma outra pergunta aqui que se une a essa, que fala assim, eu não sou ouvido pelos meus pais, eles são fechados. O que devo fazer para melhorar o nosso relacionamento? O que vocês podem aconselhar essa pessoa sobre isso? Eu acho assim, começa por ele, né? Tenta ele quebrar esse bloqueio, né? Eu acredito que o pai vai ouvir o filho. Talvez ele ache que não. A Laís colocou agora, né? O medo de eles não aceitarem, enfim. Eu acredito que é uma boa maneira, como ela colocou, ele quebrar isso, né? Ele se aproximar, ele se abrir. Acho que pai e mãe nunca vai rejeitar o filho, ainda mais no sentido de que o seu filho precisa conversar, algum assunto seja particular. Eu acredito parte dele, ele que tem que tomar essa iniciativa, né? Bom, vamos para a próxima, então. O que vocês acham do uso celular hoje em dia, se ele atrapalha na criação dos filhos? E se vocês são a favor do filho usar o celular na infância? Eu acho que, assim, tudo que é exagero atrapalha em algum momento, né? Tanto pro bem quanto pro mal. Mas eu acho que o celular ele pode ser muito benéfico em alguns momentos, até para crianças. Tem muita coisa na internet boa para crianças, desde que tenha supervisão, desde que não, né? É muito comum que pais responsáveis, enfim, deixem telas, não só celular, telas no geral para crianças, porque é mais fácil se entreter, né? E eu acredito que isso acaba afetando em algum momento até a criatividade, enfim, o desenvolvimento da criança mesmo, porque é mais cômodo, né? Mas também é um problema, pode ser um problema, caso não haja supervisão, não tenha limites, porque a criança cresce com aquele vício, já diria, e ele tem mais acesso às informações mais cedo. E tem muita informação na internet, um acesso muito fácil na internet, que não é benéfico, né? Principalmente para crianças. Então, eu acho que, assim, com limites, com supervisão, pode vir a ser uma coisa boa. Tudo que eu tinha um professor que dizia assim, tudo que é excesso é venenoso. Então,
em todas as questões. Celular também às vezes assim, falando com o pai, às vezes para dar uma trégua, você dá o celular para a criança ficar tranquila, sabe? Para você ficar descansar, algumas mães para fazer atividades na casa. E hoje, desde pequenas, as crianças se entretem, né? Antes era diante da TV, você colocava lá um vídeo para a criança assistir. Então hoje você tem o celular, as crianças brincam, enfim. Eu acho que é bom e é ruim. Pode ser tanto para o bem quanto para o mal. Fiscalizar, às vezes tem que tirar mesmo, porque pode ser um vício também, né? A criança pode acostumar com aquilo e se viciar. E é claro, tem a questão do conteúdo também, né? O conteúdo pode ser bom, não? A Nicole, outro dia, ela estava falando, eu sei como que acabou a era dos dinossauros. Aí eu falei, por quê? Não, assim, é verdade, pai, porque teve lá desse jeito e tal. Então, eu vi na internet que foi desse jeito, assim e tal. Então, tem coisa que é boa, tem coisa que não, né? Às vezes, um Lucas Neto é terrível. E o tal do Lucas Neto é uma coisa, né? Você coloca uma vez, aí parece. Você abre lá no YouTube, tem o tal do Lucas Neto. Aí você quer bloquear o cara tá lá de novo. E aí, então, assim, tem coisas que é bom, tem coisas que não é bom. Então, a gente tem que sempre estar de olho. Mas eu penso assim, como na minha profissão, trabalho, eu vejo esse dia a dia, eu sou a favor, claro, concordo que tem lado bom, lado ruim, quem distingue isso é você, mas eu sou a favor, sim, que tem muita coisa boa na internet, tem muita coisa que pode agregar. Hoje em dia tem sistemas que dá para bloquear tais vídeos no YouTube, tem como você monitorar os acessos dos seus filhos, tem aplicativo para bloquear o celular e o seu filho mexer só no que você quer. Eu acho muito benéfico a tecnologia hoje em dia. Então eu diria que eu sou a favor muito. O Miguel, quando estava no primeiro ano, no final do primeiro ano, a professora chamou a gente lá, que ela queria saber por que o Miguel não estava conseguindo ler ainda. E falou para a gente procurar, porque vocês têm uma estrutura boa, familiar, então se tem uma estrutura familiar ruim, dificulta o aprendizado, a alfabetização. Aí nós fomos um neurologista já, né, pensando que tinha algum problema de aprendizado. A neurologista falou assim, olha, eu vou falar uma coisa para vocês, deixe para lá, não ligue porque o professor está falando. Porque hoje as crianças, o que acontece? Por causa de internet, tecnologia, eles acabam aprendendo, alguns tendo mais facilidade, ele ajuda. Só que emocionalmente para o filho não. Porque ele deixa da criatividade, da imaginação. Sabe, se pegar, a minha época, a gente não tinha dinheiro. Então você não tinha condições de ter acesso a brinquedos. Então a gente fazia o quê? Era imaginação. Os brinquedos que a gente fazia, a quintal da casa dos meus pais era de terra, aí meus amigos, fazia estrada, aí passava, às vezes você não tinha dinheiro, você pegava a caixinha de pasta de creme dental e desenhava como se fosse um ônibus, um caminhão. Então essa criatividade as crianças não têm hoje. Ela tem criatividade no sentido, mais para frente, ser tecnologia, jogos, aplicativos e tal. Mas essa criatividade sensorial, de imaginação, né, do fazer de conta, e hoje o que a gente vê, a substituição de leitura por imagem. Então é mais fácil eu assistir um vídeo do que eu ler. E isso retarda também essa capacidade criativa das crianças. Então, é bom, mas ela não substitui coisas que são mais simples e terá uma saúde emocional melhor, porque ela pode dar esse leque maior para a criança. Eu acredito que influencia muito também na paciência que a criança tem. Ela passa horas na frente de telas vendo a mesma coisa, os vídeos da mesma pessoa, mas ela não consegue ficar tanto tempo assim, por exemplo, lendo ou brincando de uma brincadeira só. Por isso que eu acho que, assim, existem limites, existem... Hoje, por exemplo, você tem jogos online. Você pega um aplicativo, uns jogos no celular, você joga com um cara lá, uma outra criança em outra cidade, estado, enfim. Mas essa relação online não substitui você fazer amizade. Na minha época...
a gente era amigo de todo mundo na rua. Então, meus colegas vinham na minha casa, eu ia na casa deles. Hoje já não tem isso, já não tem. E parece que o mundo da internet ele substitui também essa forma de relacionamento, sabe, pessoal, de amizade, sentar junto, brincar, fazer essas... então, assim, ele é bom, mas o lado emocional, a gente fala geração Nutella, que é essa geração que não tem essa capacidade de conviver com outra, de sentar e criar junto, de brincar, fazer de conta. E eu acredito que a tecnologia não substitui isso. Ela é bom, mas também ela é limitada. Os pais têm que saber como distinguir isso na forma, né, da criação. Um pouco aqui, um pouquinho ali também para... Sim, acho que dosagem, né? Saber, ter paciência também com as crianças. Essa era a palavra dosagem, foi distinguir. Pessoal, a criação de antigamente era melhor do que os dias atuais? E por que vocês acham, né, dependendo da resposta? Eu não sei se a gente poderia falar se é melhor ou não. Acho que são momentos diferentes, contextos diferentes, uma situação diferente. Se for na questão de educação, às vezes, pensar em relação a filhos, né? Os filhos obedeciam mais os pais. Não sei se era verdade. Eu acho que essa geração de agora, às vezes, por falta de ou conversa, enfim, talvez hoje os pais eles são diferentes, por isso a educação pode ser chamada que é diferente, porque hoje os pais são diferentes do que os pais educavam anteriormente. Se é melhor, bem, não sei, eu fui bem educado, né? Eu acredito que meus filhos vão ser também. Então eu acredito assim que contexto é diferente. Talvez a forma, se você olhar a própria educação escolar, se pensar na década de 30 para cá, eles passaram por fases. Então, acho que são fases, os momentos são diferentes, talvez a exigência de hoje seja maior. Por exemplo, antes, os pais, pensando assim, meus pais, os pais deles tinham pouco recurso. Não havia muito dinheiro, então se trabalhava para comprar o básico. Muitas vezes nossas avós compravam tecido, fazia roupa para os filhos não tinham muitos calçados, era coisa básica. Hoje já é um contexto diferente. Eu acho que a dificuldade hoje para você ter mais filhos, que a geração passada tinha 5, 7, 10 filhos. Hoje você vê a realidade financeira, econômica, você não consegue ter. Então, eu acredito sim, há diferenças de contextos. Se é mais fácil ou não, aí é difícil de a gente falar. Talvez para você manter os filhos hoje seja mais difícil a questão econômica. Mas eu acho que vai de contexto a contexto. Eu também acredito que assim, acho que o tempo vai passando, as coisas vão mudando, e a gente precisa se encontrar nisso, né? A gente precisa caminhar junto. O acesso a informações antes era mais difícil, hoje é mais fácil. Hoje a relação dos pais talvez seja um pouco, não sei se dá para generalizar, mas talvez seja um pouco mais distante, porque hoje pai e mãe trabalham fora geralmente. Antes tinha mais a mãe dentro de casa, talvez mais próximo dos filhos. Você acha que tudo isso pode influenciar, mas não dá para falar se é melhor ou não, né? Certo. E você, pastor? Já apanhou de varinha, de marmelo? Sim! Vara de marmelo, cinta, chinelo. Chinelo havaiano, aqueles que ficam essa marca sendo chinelo no traseiro, na perna. Mas foi ano passado, eu dou risada. Né? Talvez quando era criança a gente chorava, ficava bravo, mas... Aprontava também. Ninguém apanhava assim. Você tinha motivo, ninguém apanha assim à toa, né? Mas você ri, acho que é uma fase. Falar que foi ruim? Não, é ruim apanhar, era ruim, mas era a maneira de se educar na época. Eu acho que assim, às vezes a gente tem que aprender com essas realidades. Hoje, não toca, né? Você não pode tocar no seu filho, tem até uma postura hoje, né? Você não pode bater, corrigir o filho. Eu
Eu apanhei, mas não virei assim nem contra, inimigo de pai, vô, vó, essas coisas. Acho que uma fase. E você, Elaine, já? Eu não, eu era mais tranquila. Uau. Levei uns croques assim na cabeça, foi massa. Eu não posso falar nada porque eu sou caçula, né? Então, É mais mimada. fui nada. Os mais velhos apanharam no seu Aliás, lugar. o meu irmão apanhava sozinho. A cara, né? E vocês são a favor de bater? Pra educar? Ó, eu sou a favor do seguinte: cada pai e mãe, ele deve ser autônomo na educação do seu filho. O que a gente vê uma corrente hoje aí, até de psicólogos, às vezes até governo, enfim, a lei da palmada, né? Você pode, é a agressão. Eu apanhei, não, de forma alguma eu olho isso como um pesadelo, nem trauma. Sabe? Eu acho assim, tudo que é excesso é ruim. Então eu acredito que, às vezes, vou bater. Mas você tem paciência de conversar com seu filho? Entendeu? O filho não pode bater. Às vezes, esse excesso de zelo, de cuidar, às vezes atrapalha também, porque o filho precisa... Sabe o que acontece? Hoje os pais não querem que os filhos fiquem frustrados, acham que a frustração faz um mal. Na verdade, não, faz um bem. Às vezes, os pais são o maior culpado de dizer não para os filhos. É aquele tipo da criança que a mãe e o pai estão no mercado, a criança faz maior escândalo, porque ela quer aquela coisa lá, chocolate, qualquer coisa. Se o pai e a mãe ceder a primeira vez, toda vez que o filho for no mercado, ele sabe que se fizer, ele quer aquele produto, a mãe e o pai não quiser, ele vai fazer escândalo, porque o pai e a mãe vai ter vergonha e vai comprar. Então, e isso em outras questões. Não quero deixar meu filho frustrado. Não pode passar frustração. Você vai ter problema lá na frente. Então, às vezes, não vou bater, a lei da palmada. Não vou bater porque vai frustrar, vai ter trauma e tal. E aí, às vezes, lá à frente vai cobrar. A Bíblia diz, né, da varada, como um processo também de educação. Eu acredito assim, cada pai e mãe sabe o que é melhor. Se é uma conversa, vai ser... Às vezes, fala e faz a mesma coisa. Então, assim, cada pai e mãe faz o que quiser. Eu acho que essa questão é muito particular. Eu acho que é um assunto privado, que nem vizinho nem governo deve se intrometer. Agora, a violência é outra coisa. Hoje eu vi um noticiário de um vizinho que, a vizinha, uma adolescente, 12 anos, pediu socorro, não tinha ninguém na casa. O vizinho entrou na casa, encontrou a menina deitada no colchão, amarrada. A mãe estava trabalhando fora. E aí chamou a polícia, aquela coisa toda. Aí já é diferente. Eu acho que esse tipo de violência, de agressão, é crime. Mas essa questão de correção, de uma varada, de um tapa, eu acho que fica a critério de cada pai. Cada pai e mãe sabe o filho que tem, a educação que teve. Eu acho que uma coisa que é questão assim, política e nem ideológica. Que hoje é tudo meio político, né? Vira questão de ideologia, enfim. Mas eu acredito que cada pai e mãe tem que ele ser responsável pela educação do seu filho. Bom, eu acredito que eu não tenho nem muita propriedade para falar sobre, porque não tenho um filho, não tenho uma filha. Então, eu posso mudar de opinião quando eu tiver, né? Mas eu acredito assim, como o pastor mesmo disse, cada pai sabe como corrigir. Mas eu acredito que bater sem explicar o porquê está batendo também não é vantajoso, porque a criança não sabe por que ela está apanhando, e isso não vai melhorar em nada. Ela vai ficar frustrada, ela vai ficar brava, ela pode ficar agressiva. Então, assim, desde que seja explicado, ou você está sendo corrigido dessa forma, seja batendo, seja por castigo, seja, enfim, por esse motivo, porque você fez isso, porque você mereceu isso. Aí, sim, mas assim, também
convivi com pessoas que cresceram de uma forma mais, assim, rígida, eu diria, e hoje também criam os filhos dessa forma. Então, assim, não dá para generalizar, mas se você apanhou muito na sua infância, é comum que você se torne um pai também que vá bater, que vá tratar o seu filho dessa forma. Então, assim, dependendo da coisa, acredito que conversar, sentar e tentar conversar, pelo menos, explicar e tentar entender o porquê a criança agiu daquela forma, seja válido. Agora, se não tiver jeito, aí fica a critério de cada pai mesmo. Eu não tenho muita propriedade, assim, para dizer, né? Eu não sou mãe, mas como filha, na minha criação, posso mudar de opinião futuramente. Mas eu não sou a favor de bater. Eu não sou, eu acho que tem vários métodos, tipo o Super Nanny da vida, que ela não bate e a criança é corrigida de várias formas. Eu acho que quando você bate numa criança, cria um bloqueio nela, por mais que, tipo, assim, o senhor falou, tipo, hoje eu tô normal, mas algo atrás criou um bloqueio, ou não, né? Depende de cada um. É que às vezes o adulto, nem ele sabe que ele tem algum problema com isso, né? Na terapia é um exemplo que você aprende e tem um autoconhecimento de coisas que você nem imaginou, que você tinha bloqueios com certas coisas por acontecimentos do seu passado, por exemplo. Às vezes o adulto ele não sabe como ele foi, não sei a palavra, como ele foi afetado por aquilo, sabe? Mas em algum momento isso interfere na vida dele, na segurança que ele tem com ele mesmo, na confiança que ele tem em outras pessoas. Eu penso assim, o lar é um lugar que você tem afeto, é um lugar que você tem amor, acolhimento. Se esse local bate em você, você vai ter uma ideia de amor e afeto diferente do que é para ter. Penso eu. Claro, cada um pensa de uma maneira e tudo bem. Mas na minha visão, eu penso assim, se minha mãe nunca bateu em mim, eu tenho uma visão diferente. Mas se ela me corrigisse, batesse muito, tipo, meu irmão apanhava muito, ele, tipo assim, claro, hoje em dia ele tem outra visão, mas ele cresceu tenho certeza que ele cresceu uma visão de afeto e amor diferente do que eu tive. E o lar, pai e mãe, a gente tem que ter um afeto de amor, não esse bloqueio, penso eu. Claro que tem crianças também que chega ao ponto de ser corrigidas de bater. Fica a critério de cada pai, que a gente não conhece criança, né? Eu acho assim, a grande diferença do passado com o de hoje é o medo de ferir sentimentalmente a criança, criar um trauma na criança. Eu acho que o amor supera tudo, sabe? Às vezes, tem o trauma, porque você não se perdoou e nem perdoou. Isso na relação de pai e filho, qualquer outra relação que você tenha. Hoje, em terapia, eu gosto muito de psicologia. Eu não fiz psicologia por um motivo. Às vezes, a psicologia pode atrapalhar o pastor. Tenho amigos que são pastores, são psicólogos, psicanalistas. Mas tira do centro de tudo que é o Evangelho. O Deus que é amor é o Deus que tem raiva. O Deus que diz que ama você também é o Deus que tem vontade de esganar você. É o Deus da Bíblia. Você não pode tirar o amor da raiva, sabe? O amor eu estou magoado com você. Por vezes Deus coloca essa questão na relação. A relação de Deus com Israel é essa relação de pai e filho. Deus chama Abraão, chama a família de Abraão. Então você vê essa questão dos problemas que tem Jacó com seus filhos e a revolta dos irmãos com José. A narrativa bíblica é a narrativa da nossa história, sabe? Do pai que ama, do pai que sente raiva, do pai que deseja que o filho, no caso da parábola do filho pródigo, que volte, do filho que não entende o amor do pai. Então, às vezes, acontece que a sociedade hoje, o que as pessoas têm a visão, a sociedade tem a visão de Deus e da religião, de um Deus que ama. Mas o Deus que é amor é o Deus que tem raiva também. Do Deus que é amor, mas o Deus que
que ele não deixa de expressar o sentimento dele, sabe? De indignação, de revolta. Eu estou com vontade de vomitar vocês a minha boca. Então, às vezes a gente tem assim, a criança não pode ser tocada, não vou bater nele porque eu vou criar um trauma. Você já está criando um trauma antes da criança. Então, às vezes, a gente tem que colocar assim, o limite. É claro, a gente não pode bater na criança, ferir a criança. Às vezes, esse extrapolar também fere mais quem está agredindo, depois tem que pedir perdão. A grande questão é essa. Eu apanhei quando era criança, às vezes você tinha revoltas, ficava bravo por apanhar, às vezes um era do pai, da mãe, tia, vó, quem é responsável por você. Mas eu acredito que se você ficar colocando isso na sua cabeça e não liberar o perdão, em qualquer coisa, às vezes uma palavra fere mais do que... Era melhor você ter batido em mim do que ter falado isso. Porque às vezes, eu não bato, mas a palavra dela dói mais. Porque a palavra, ela cala mais na pessoa do que, às vezes, uma palmada. E aí você precisa do quê? Você precisa do perdão. Agora, como você vai conseguir perdoar a pessoa se você não é capaz disso, né? De perdoar? Então, eu acredito assim, que é um tema difícil, às vezes, mas para a sociedade é mais fácil não bater. Né? E eu acredito que a gente tem que dialogar, tem que tentar, às vezes, nós pais tem que ter paciência, e a paciência vai uma vez. Métodos antes de... Eu acho que vai muito também da idade que a criança, adolescente tenha, né? Acho que depois de uma certa idade, bater só vai gerar revolta. Aí sim, só vai gerar revolta. Ela já tem uma capacidade cognitiva de entender. Já tive várias vezes que, assim, meu pai sentou a conversar comigo e falou: Laís, não gostei, fiquei chateado, você fez isso e você fez aquilo. E que serviu, entendeu? Porque eu tinha uma idade, eu tinha uma cabeça para entender aquilo. Então, assim, depois de uma certa idade, você vir a bater, eu acho que aí realmente só gera revolta, sabe? Num adolescente, por exemplo, porque ele já não se sente muito entendido pelos pais, e aí você vem bater, ele acha que ele está sendo tratado como uma criança. Eu acho que nesses casos a conversa ela é suficiente. Assim. Eu acho que também os pais sabem o momento, a fase das crianças. Você não tem idade mais para apanhar. Então, eu acho assim, os pais também, hoje, eles acabam identificando esse peso, né? Essa questão de correção. Agora, o não disciplinar talvez seja uma grande questão hoje na sociedade, né? A não disciplina, ela gera crianças adolescentes futuros que eles não têm limite, sabe? As pessoas que não acham limite em nada. Quer dizer, eu não sou corrigido, não sou disciplinado, então... e aí o mundo vai disciplinar. O pior de tudo assim, eu já ouvi assim, de pais, se você não corrige agora, a polícia vai corrigir. E é verdade. Às vezes vai falar, pastor, não, mas é verdade. A criança que não coloca, não vê limite, os pais não colocam limite nela, o mundo vai colocar, de uma forma ou outra, o mundo vai colocar esse limite que faltou. O amor não quer dizer que é não impor limite, né? O amor ela sempre considera ou colocar limite, né? Então, a relação de Davi e Absalão é um retrato dessa questão de amor e raiva. A Davi tinha vários filhos, e a Bíblia fala de Aminon e Tamar, que eram filhos do mesmo Davi, né, do pai e da mesma mãe. E Absalão era filho de Davi com outra mãe, com outra mulher. E Aminon ficou assim, apaixonado pela sua irmã, Tamar, e ele teve um conselho que era para ele fingir que estava doente, e quando o pai visitasse ele, dissesse, fala para minha irmã Tamar vir me visitar, trazer um bolo. E ele fez todo planejado. Quando a Tamar veio, ele agarrou, abusou dela, violentou. E Tamar depois saiu correndo na estrada e encontrou seu irmão Absalão. E Absalão falou: o que aconteceu com você? Por que você está assim e tal?
Aí ela contou, e ele ficou com uma revolta, uma raiva, e foi esperado do pai tomar uma atitude com respeito a Amnon, que Amnon fez. Qual era a atitude? O pai chegasse lá, desse uma bronca, porque você fez isso, tal. Só que o pai Davi não fez. E aquilo foi alimentando um sentimento ruim em Absalão, porque ele queria que o pai cobrasse Amnon. E nada do pai cobrar. E ele tomou para si as dores. Olha o que ele fez. Ele foi e matou Amnon. Falou, então espera aí, meu pai não fez, eu vou. E Tamar? E matou Amnon. O Tamar ficou protegida de Absalão. E aí, ele esperava que o próprio pai Davi agora viesse com... né, já que você não resolveu lá, não chamou a atenção de Amnon, então vem me chamar a atenção agora do que eu fiz com Amnon. E o Davi não fez também. Enfim, pastor Caio Fábio, na década de 90, pregando sobre isso, ele disse assim, uma frase que eu sempre me recordo. Davi era capaz de ser um grande rei, de governar e conversar com as pessoas e seu governo, com liderança, mas não foi capaz de confrontar a realidade interna, que era a situação essa, né? Confrontar Amnon pelo que Amnon fez com Tamar e depois confrontar Absalão pelo que Absalão fez a Amnon. Fim da história. Por falta dessa correção, e ele não queria que Davi matasse Amnon, ele queria que o Davi tomasse uma atitude de pai, de confrontar, chacoalhar, né? O que você fez, tal. A raiva foi tão grande de Absalão, que ele passou a perseguir o pai. E queria matar o pai. E ele pegou algumas pessoas que já não gostavam muito de Davi, fez uma guerrilha e foi vencendo os soldados de Davi desde a região norte de Israel até chegar em Jerusalém, a ponto de Davi ter que sair fugido do palácio. Então a questão é, a raiva, ela vem com amor. Às vezes, com excesso, a raiva, ela elimina o amor. Então, acredito que o que faltou no pensamento de Absalão, e o que o pastor Caio Fábio Nepp fala, foi dessa correção paterna. Então, eu acredito que o amor, ele também, ele trata com essa questão da raiva, do sentimento, e a raiva e o amor, ele acompanha junto. Uma hora você vai ter raiva de alguém que você ama, porque às vezes ela não te ouve. Mesmo que você tem que respeitar as pessoas, respeita a decisão, a gente respeita a decisão das pessoas, mas que dá raiva que a pessoa parece que precisa abrir a cabeça dela para entender as coisas. E assim, hoje, infelizmente, a gente acha que tudo é amor. Tudo é amor, mas a raiva está presente. E isso desde do Antigo Testamento, Novo Testamento. A gente lê as cartas de Jesus para as igrejas da Ásia, do Apocalipse. Você entende essa raiva, esse desgosto de Jesus. Olha, você nem é morno, você não é quente nem frio, você é morno, você é intragável. É aquela forma educada de você todo de saco cheio com você, sabe? Essa forma educada de dizer, olha, você não é nem isso nem aquilo. Então, eu acho que Deus tem esse sentimento também presente, né? Então, raiva e amor, eles sempre acompanham com fé e dúvida, sabe? Caminham de uma via dupla, mas no mesmo sentido. Lado a lado, às vezes, você tem dúvida, mesmo sendo uma pessoa de fé, e mesmo que você ame, uma hora ou outra você vai ter sentimento de raiva. Eu acho que acompanha o ser humano. Agora, a questão é você saber lidar com essas coisas, né? E o amor sempre tem que estar mais presente do que a raiva. A raiva não pode ser sentimento atuante na vida, né? Dominante. O amor tem que dominar. Deus é amor, mas vez ou outra também é um Deus de fúria. A Bíblia apresenta um Deus que é um fogo consumidor. Certo. Eu seria muito amiga de... Como é o nome dele? Absalão? Absalão. Mas da raiva dele, é revoltante o pai não se frustrar. Mas Gostei você vê, dele. mas você vê falando a questão de paternidade, né, do lado de Davi não como rei, mas como pai. Ele foi um bom rei, mas não foi um bom pai.
E nem por isso a Bíblia diz que ele foi uma pessoa, um personagem da história única também, né? Não deixou de ser salvo, nem representar uma nação, mas é um lado dele, que ele foi um mau pai. Mas eu acredito que é a questão do arrependimento, porque quando Absalão morre, os soldados de Davi matam ele chora. Ele chora. E o pai Davi, ele tinha uma boa iniciativa. Ele coloca o nome de Absalão, que em hebraico é Abishalom, filho da paz. Abishalom é filho da paz. Então ele até tinha, pensava algo bom, até colocar o nome do filho, né, como um filho da paz. Mas depois ele lamenta, talvez com o filho, né, depois que vem a notícia que o filho morreu, ele chora e grita lá nos corredores do palácio: Abishalom, Abishalom, meu filho Abishalom. Foi tarde demais, eu acredito, um pai arrependido, né, de não ter confrontado o filho, corrigido, né, o filho. Sim. Certo. E tem uma outra pergunta aqui. Falar sobre o quanto a separação dos pais pode influenciar tanto na relação deles com os filhos, mas também influenciar na criação do filho, né? Como o filho vai ficar, o sentimento, e é isso. O que vocês acham sobre isso? Falando rapidamente, porque eu acho que eu não tenho muita propriedade também, porque não vivi isso. Tenho um exemplo na minha família, mas eu mesma não vivi. Sempre conversei muito com até minha mãe sobre isso. Eu acredito que pode ser um problema ou não. Às vezes porque o problema dos pais acaba sendo um problema dos filhos, e quando o filho é muito novo, talvez ele não aguente uma carga muito grande de responsabilidade. E também depende muito da relação como o pai e a mãe, depois de separados, vão ter. Se for uma relação que um joga o filho contra o outro, ou se é uma relação amigável, ou se com terceiros, né, depois, não sei, de casar de novo. Qual é essa relação entre as famílias? Eu acho que isso influencia muito em como a criança ou a pessoa vai receber isso para ela. Eu acho que, assim, todo divórcio é complicado para ambas as partes, né? Eu acho que os filhos também sofrem. Agora, às vezes os pais, o perigo, o grande risco é fazer a caveira, né? O seu pai que é culpado. Acho que esse é o pior. Agora, você precisa tanto de um do outro, né? Pai é pai e vai ser para sempre. Agora como que isso... Também tem cada situação, depende. Algumas vezes é amigável, às vezes é por outros motivos. E aí isso pode, dependendo do filho, dependendo do momento, dependendo da idade da criança, pode ser mais... a criança pode sofrer mais do que uns irmãos mais velhos, a ausência. Toda criança precisa tanto da figura do sexo masculino quanto da figura do sexo feminino. Às vezes tem um processo natural da criança que ele vai se apegar mais ao pai. Em outra fase, ele vai se apegar mais à mãe, que é o cruzamento, né? E isso é natural e é necessário. Então, às vezes, a ausência disso pode afetar na criação da criança, na afetividade dela. Nunca é bom, mas, às vezes, a boa explicação, a boa conversa. Sempre não é um processo, normalmente não é um processo muito fácil, né? Assim, digo por experiência minha, é difícil, porque assim, quando os pais se separam, não foi o caso da minha mãe, mas eu era muito grudada com meu pai. E quando os pais se separam, parece que eles querem ter uma vida independente. Tipo, agora eu tô solteiro, não sei o quê. Minha mãe sempre continuou sendo mãe, sempre cuidou de mim, mas o meu pai mudou, se distanciou, porque eu acho que eu fui a única filha que foi mais grudada, assim.
se distanciou, ficou com outra mulher e queria viver a vida dele. E é isso que acontece em muitos casos. Só que no meu caso, eu tinha minha mãe. Só que tem gente que nem pai nem mãe. Os pais começam outras vidas e acabam deixando os filhos. Esse eu acho que é a ênfase do problema. Que conscientizar os pais mesmo. Porque quem acaba sofrendo é os filhos com a separação. Eu tenho um caso uma vez, reunião de pais na escola, e aí a professora estava perguntando para a mamãe, olha, sua filha está faltando das aulas, assim, mudou muito, ela nunca foi de faltar. E aí a mãe falou, olha, é que tem um amiguinho da sala que está perseguindo ela e outras amiguinhas. Então, perseguir, elas têm que correr para o banheiro. E quem é? A professora perguntou. É o fulano de tal, coleguinha. Isso, crianças de 6 anos para 7 anos. A mãe estava na reunião dos pais. E a mãe começou a chorar. A professora, eu estava sentado de frente com a professora, ela olha para mim, pastor, será que é demônio? Aí, não, é que ele é pastor, tal. Acho que é demônio, né? Eu falei, nossa, a criança está encapetada, né? Aí eu falei sim, eu perguntei para ela, olha, me desculpa perguntar para você, mas ele é assim na sua casa? Ele é violento, brigão e tal? Não, ele não é, ele tem mais irmãos, tem um mais velho. E a gente convive com outros primos, mas não é assim, de violento e tal. Aí eu falei, deixa eu fazer outra pergunta, ele tem pai? Aí ela falou assim, ele não sabe quem é o pai. Ela tinha 2 filhos, os filhos cada um com um pai diferente, e esse caçula não sabia quem era o pai. Aí eu falei assim, olha, talvez esse lado afetivo que falta para ele. Ele está precisando de uma figura masculina, né? Paternal, essa ausência, e às vezes, de uma forma inconsciente, ele vai reclamar em outras... Ele não é violento? Por que agora está? Não era criança que dava trabalho, por que agora está dando? Enfim. E aí a gente conseguiu um psicólogo para passar o filho e a mãe, e melhorou muito. A criança começou a fazer terapia com a mãe, e melhorou o comportamento na escola, até notas, aprendizado melhorou. Então é um exemplo de o quanto faz falta, a ausência, né? Afeta muito, pastor. Eu, uma certa época, meu pai, eu senti que eu tinha sido rejeitada pelo meu pai. Hoje em dia eu amo meu pai, não tenho mágoa, já tive muita, me questionava muito. E aí eu começava a me culpar que nenhum outro homem ia amar eu algum dia, porque se nem meu pai amou, quem que vai me amar? Eu ficava assim na minha cabeça, e me questionava, eu me martirizava, eu fiquei depressiva. Foi uma época assim, bem punk, mais adolescência ainda, que você está se conhecendo, tá? Eu fiquei muito depressiva, muito mesmo. E isso veio por consequência, não é culpa da minha mãe, né? Mas nem dele, não é separação, mas como os pais agem depois da separação. E isso refletiu. Eu creio que também refletiu, de certas formas, nos meus irmãos e tudo mais. Eu acho que na questão de como vai ser a relação do filho ou o crescimento, a responsabilidade é total nos pais. Porque quando é criança, claro. Quando está adolescente, já para adulto, daí você já tem mais discernimento. Mas quando criança, a responsabilidade é totalmente dos pais. Como vai discernir isso? Como vai agir, cuidar? Exatamente. Não é um processo tão fácil, né? Não é. Outra pergunta, pessoal. Se eu vejo meus pais brigando e percebo um excesso de agressividade verbal em um dos lados, eu devo intervir, tentando apaziguar a situação e dizer que não estou gostando daquela atitude? Ou eu devo ficar na minha e deixar que eles se resolvam? Eu acho que no momento que estiver acontecendo, não seja válido. Pelas emoções mesmo. Mas depois, em um momento separado, eu acho válido falar. Porque muitas vezes isso muda a visão do pai, da mãe, da situação, que não precisava ser daquele jeito. Principalmente na frente de filhos, principalmente se forem pequenos. No momento, talvez
melhor, se for verbal, né? Melhor que fique assim, mas depois eu acho muito válido conversar, explicar, pedir uma explicação, falar que não é legal um ambiente assim, dentro de casa, os próprios pais, enfim. Eu acho que gera estresse maior, né? Se for na hora. Porque sobrar pra pessoa, né? Que tá tendo pro filho que tá. Também. Então eu fico, né, acho válido o que você falou. Tem alguma outra coisa a dizer, pastor? Não, Somente isso? concordo. Ok. Para você, qual a maior dificuldade para conquistar a confiança e a aproximação dos seus filhos? Também é válido qual a maior dificuldade para conquistar a confiança e aproximação dos pais também, tá? Os dois lados. Se for pequeno, criança pequena, vai da educação. Se você já conversa, brinca, você vai ter maior facilidade na adolescência. Eu acho que é uma questão mais de adolescência, né? Agora, depois de adulto, eu acho assim, ambos os lados, às vezes, tem que romper algumas barreiras, né? E o meu pai, com minha mãe, eu nunca fui assim tão amoroso, beijar pai e mãe. Depois que eu casei e saí de casa, a relação minha com meus pais mudaram bastante. Então, hoje a gente se relaciona muito diferente, assim, questão de afeição, diferente do que era antes, quando eu morava com eles. Então, hoje a gente se encontra, seja na rua, aqui na igreja, a gente se encontrava em casa, a gente se cumprimenta, dá um beijo no pai, na mãe. Eu nunca tinha feito isso na minha vida. Então, às vezes, romper algumas questões culturais. Eu acredito que eles não foram assim com os pais deles. Então, porque meu pai não deu um beijo em mim. Então, você vai e faça. Comece por você, né? Rompa isso daí, muda um pouco essa história, essa cultura. Então, essa cultura atual, da geração atual, é mais fácil. Você vai dar um beijo nos seus filhos, os filhos dão um beijo, dizer, eu amo vocês. E não é, às vezes, a minha geração já tem essa dificuldade. Eu sinto falta, então comece por você. É mais fácil e você romper isso do que esperar do seu pai e da sua mãe. Agora, você vai esperar deles? Então comece por você. Eu concordo, acho que tem que vir dos dois lados também. Mas eu acho que a falta do carinho, da atenção, principalmente quando é uma pessoa mais nova, faz muita diferença depois. Eu lembro de uma vez, quando eu era monitora numa escola aqui de Tatuí, e eu tinha muito contato com as crianças de lá, passava muito tempo com eles, e tinha uma menina que ela era muito animada, brincalhona sempre, e teve um dia que ela chegou e ficou quietinha no canto. E eu lembro que eu percebi, falei, fulana, percebi que você tá mais quietinha hoje. Você quer falar sobre isso? E ela falou que não, eu respeitei, saí, depois eu percebi que ela estava chorando. E aí depois ela me procurou e ela falou, eu fiquei assim o dia inteiro na minha casa, era uma criança ainda, assim. Ela falou, eu fiquei assim o dia inteiro na minha casa, porque os meus pais não param de brigar, e era assim, agressão física mesmo, que ela presenciava há muito tempo já. Eu fiquei assim na minha casa o dia inteiro e nenhum dos dois perguntou pra mim porque eu tava assim. E ela não tinha coragem de tomar a iniciativa, uma criança, de chegar e falar, de intervir de alguma forma, né? Não tinha nem capacidade para fazer isso mesmo. Ela falou, e eles não perguntaram para mim porque eu estava assim. Então ela percebeu de uma pessoa de fora que teve mais cuidado com ela e, assim, se preocupou mais porque ela estava daquele jeito do que os próprios pais. Então, assim, aquilo fez um mal para ela que você via assim, e depois ela me procurou e ela quis contar o que estava acontecendo. Então, assim, eu acho que às vezes, assim, não precisa nem ser em casos extremos, assim, mas na correria do dia a dia mesmo, às vezes nem é por mal. O pai, a mãe precisa trabalhar e tem os compromissos. E às vezes o filho, ele não tem coragem de chegar para conversar sobre algum assunto. E às vezes cabe, principalmente se for uma criança, cabe ao pai chegar e tentar dar uma atenção, sabe? Porque isso faz muita diferença depois, muita diferença. E essa menina, ela já tinha assim, uma vida que nenhuma criança merece ter, sabe? E hoje, inclusive, ela tá assim por caminhos bem
já vi ela na rua, sabe? Então, assim, a gente sabe que veio da casa. Eu acredito que o carinho tem muito... É de cultura, né? Tem famílias que não tem isso, mas assim, eu falo por mim, dentro da minha casa, a gente sempre beijou, a gente sempre abraçou, a gente sempre fez tudo muito junto. E eu falo assim, com certeza, o quanto isso fez eu me tornar a pessoa que eu sou hoje, acreditar em certas coisas. Eu acredito que isso muda muito em decisões que a gente toma, em tudo. Então, assim, os pais, por mais que tenha que partir dos dois lados, quando é uma criança menor, eu acho que a responsabilidade cabe aos pais fazer isso, sabe? Eu acho que vale o esforço. Eu acho que a geração atual agora já é um pouco diferente, então talvez já pela cabeça que os mais novos têm, essa questão da afinidade, da conversa, da abertura, seja mais fácil do que a geração anterior. Assim, vai culpar a geração anterior? É difícil, é contextual, então vem lá dos avós deles, a educação. Acho que a gente tem a oportunidade de romper, né? Romper as barreiras, os limites, nessas dificuldades, né? Não é uma via só, acho que é tanto pai quanto filho. Fora que quando tem mais esse afeto dentro de casa, a chance de você conseguir ser mais aberto com seu pai e do pai ser mais aberto com o filho é muito mais tranquila, né? Porque é uma relação de amizade mesmo. Sim. Eu sou muito amiga da minha mãe. Eu falo, minha mãe é minha melhor amiga. Conto tudo. E não, acho que não é vice-versa, né? Porque ela é mais velha. Mas eu conto tudo. Tudo até... Eu sou muito cuidada com a minha mãe. Isso muda. Muda muito. Confiança em você, essas coisas. É essencial. Assim, conselho, pais, sejam amigos dos seus filhos. Sejam amigos. Deixe que eles falem. Mesmo que às vezes você não concorde com tal coisa que ele fale, deixe que ele fale. Que é melhor ele falar, você saber, entender e tentar, né, compreender com isso o que você pode fazer do que você ficar sendo rude e seu filho se fechar de vez. Última pergunta, né? A gente deixou a última pergunta a mais polêmica. Vamos lá. Eu dei a melhor criação que pude ao meu filho. Ensinei a palavra do Senhor e hoje ele está fora dos caminhos do Senhor. Aonde eu errei? Olha, eu não sei se a gente pode fazer essa análise onde eu errei, porque eu não sei quem não sei da história, pode ser que tenha errado, pode ser que não, né? Então é difícil a gente pontuar. Mas eu acredito assim, a gente tem que... Chega um momento... Eu acho, assim, tem uma frase comum, popular, que diz assim, a gente cria o filho para o mundo. Eu acredito que é errado. Pelo menos, se a gente for cristão, a gente não deve tomar esse ditado popular para si. A gente cria o filho não para o mundo, cria para Deus, né? Agora, há um momento, por mais que ele tenha uma boa educação, não sei o que aconteceu, e ele se desviou, enfim. A única coisa que é continuar orando, talvez orar, conversar, a hora que der a oportunidade, a hora que o filho puder conversar. Tem uma história que eu já contei aqui na igreja, de uma mãe, que é da IPI mesmo, uma igreja da IPI, e a mãe tinha 2 filhos e criou os filhos na igreja, acompanhava, né, os pais na igreja. Chegou uma fase, os 2 saíram da igreja e nunca mais voltaram. Casaram-se, tiveram suas famílias, e todo dia a mãe orava para que os 2 filhos voltassem para Deus, para a igreja, enfim. E ela não viu em vida isso acontecer. Depois que ela morreu, os filhos foram para a casa da mãe, para ver os pertences da mãe, ver o que faria com os pertences da mãe. Quando eles chegaram no quarto dela, um deles abriu o guarda-roupa, começou a ver o que tinha da mãe ali, que podia ser doado, que era pertence que poderia ficar com a família. Enquanto o outro filho ficou fixo no lugar onde a mãe orava por eles todo dia. E aí, até que um começou a falar assim, olha, aqui era o lugar onde a mãe orava por nós todos os dias. E aí eles começaram a chorar, lembrar da mãe, como a mãe orava, enfim, do zelo da mãe.
E ali eles dobraram os joelhos, no mesmo lugar que a mãe orava por eles, entregaram a vida para Jesus e voltaram para a igreja. Um deles se tornou pastor da IPI. Então eu acredito assim, se é a hora de falar, mas nunca deixar de orar, nunca deixar de ter esperança e nem se culpar. Às vezes a culpa não é dela, às vezes quer encontrar resposta onde às vezes não cabe resposta, né? E às vezes é mais fácil a gente tentar se culpar, no caso mãe, né? Especialmente, encontrar resposta ao porquê nela. E às vezes é questão deles, né? Ou dela, enfim. Eu acho que se martirizar por isso deixa a mãe mais aflita, né? Eu acredito que tem que orar, aconselhar quando puder, quando o filho aceitar também. Agora tem uma frase do Rick Warren, eu acho essa frase pertinente, quando ele diz assim, as pessoas podem recusar o nosso amor e não aceitar nossas palavras, mas elas não têm defesa contra nossas orações. Então, às vezes o filho não dá atenção no que a mãe diz, o pai diz, talvez alguém até haja filho que não queira, não sei se é essa situação, mas não queira nem o amor da mãe, do pai, mas tem que orar. Eu acho que a oração é orar. Jesus pode transformar. Tem coisa que não está ao nosso alcance, né? Eu acredito naquilo que a Bíblia diz, né? Ensina a criança o caminho que deve andar. Então, eu acho que ela tem essa consciência. Talvez ela precisa que essa consciência no Evangelho desperte nela. E aí, a gente poderia colocar essa mesma pergunta na boca da parábola do pai, né? Do filho pródigo e tal. O pai poderia dizer assim, onde errei? Esse menino saiu de casa, né? Ele vai para uma terra muito distante, quer longe, viver longe do pai. Mas tem uma frase que o evangelista Lucas diz, que o filho caindo em si, depois que ele perdeu todos os bens que tinha ganhado do pai e tal, quando ele estava lá juntamente com os porcos e comendo da mesma lavagem dos porcos lá, o texto diz, e caindo em si, acho que esse despertamento de consciência, esse cair em si arrependimento, aí ele lembra da casa do pai, como era bom na casa do pai, como o pai tratava tão bem os empregados, então, se ele me receber como empregado, ainda eu estarei bem melhor do que agora. Então, o carinho que o pai tem, o amor que o pai até tinha com relação aos empregados, ele se lembra. Então, às vezes, é difícil você falar onde eu errei. Talvez seu pai do filho pródigo dissesse onde eu errei. Mas tem que orar para que um dia ele se desperte também, né? Tem essa consciência despertada e volte, né, para casa. É isso mesmo. Eu só diria para essa mãe ou esse pai que a fé, por menor que seja, pode mover montanhas. Não deixar de ter fé. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, peça sempre a vontade de Deus e que vai ser bom, perfeito e agradável, independente do que acontecer, e não deixe de ter fé. Como o Senhor disse da história, a mãe não viu em vida, mas os filhos voltaram. Então, não deixe de ter fé. A fé é a única coisa que nos aquece, a esperança, e Deus pode fazer tudo no piscar de olhos. Eu acredito que a boa educação, no caso, essa história da mãe, ela deu uma boa educação, e a atitude dela de nunca deixar de orar, por mais que talvez ela, não sei, pode ser que ela não imaginasse isso, quanto foi impactante a oração, o ponto dos filhos olharem para o cantinho onde a mãe orava por eles, e essa consciência, né? Olha, a mãe orava por nós, e ali naquele momento eles se arrependerem. E é o poder da oração e a atitude, né? Também. Sim. Pessoal, estamos chegando a mais um fim de um podcast. Quero agradecer muito a presença de vocês que nos acompanharam até aqui. Até a próxima e tchau, tchau. Tchau.